Muito obrigada pela presença e pelo tempo de vocês. Embora a gente vai precisar encurtar um pouquinho por causa do horário, mas o tempo que eu tiver aqui, vou fazer o melhor que eu puder para transmitir a mensagem que é absolutamente necessária, né? Eu sou geriatra, me formei pela Universidade de São Paulo e fiz a residência médica e a especialização em geriatria e gerontologia. Alguns anos depois dessa residência, eu fiz a especialização em cuidados paliativos, que é uma área da assistência que oferece cuidados para as pessoas que estão diante de uma doença grave e incurável, que ameaça a continuidade da vida. E fiz a especialização em intervenções em luto. E essa especialização em psicologia trouxe um grande impacto sobre a minha percepção no cuidado da pessoa que envelhece. Eu penso que a maior parte das pessoas que se inscrevem para uma palestra de como envelhecer, elas estão na expectativa que eu traga algum segredo, né? Assim, como não envelhecer. Mas eu acho que não vou traçar este caminho da expectativa. Porque o único jeito de não envelhecer é você morrer cedo. É a única forma. Você morre antes de envelhecer, aí você não envelhece. Se você faz parte dos afortunados que vão romper as etapas de meia-idade, né, vão chegar na maturidade, é necessário que se tenha consciência do que nos aguarda. Uma das coisas mais frequentes que eu recebo no consultório são pacientes idosos que vêm acompanhados pelos seus filhos. E eles chegam na consulta extremamente contrariados, porque eles vão obrigados para a consulta. São levados pelos filhos na marra. E aí, diante dessa situação, que é extremamente frequente, a gente vê uma pessoa de 80 e poucos anos, enfrentando diversas adversidades para as quais ela não se preparou. Só que o envelhecimento é algo que está disponível para a nossa reflexão todo o tempo. Não existe ninguém que não conheça alguém de mais de 70 anos. Você tem um avô, você tem uma avó, você tem um marido, você tem 75 anos, né? Mas até que você chegasse nessa idade, você não foi privado de observar o que se passa com uma pessoa nessa idade. Só que a gente não olha para isso. A metáfora que eu uso para explicar essa situação do não preparo é assim. Vamos estabelecer aqui um exercício de imaginação que todos nós aqui temos 40 anos. Tá? Quem é mais novo ficou mais velho, quem é mais velho ficou mais novo. Todo mundo aqui tem 40 anos nesse momento. E eu vou combinar com vocês que daqui 30 anos eu vou passar por aqui e vou levar todos vocês para o deserto do Saara. E nós vamos morar lá. Não tem discussão. A única forma de não participar dessa viagem, como eu disse, é morrer antes. Se você estiver vivo daqui 30 anos, iremos todos morar no deserto do Saara. Não tem negociação. Mas é muito calor. Que pena que você acha isso. Mas eu não quero morar. Mas não tem escolha. Nós vamos morar no deserto do Saara. E aí, daqui 30 anos, eu passo aqui, recolho todo mundo, a gente pega o avião, vamos para lá, desembarcamos no deserto do Saara. E aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar assim para mim: nossa, Ana, mas é calor aqui. Não esperava por isso, não estava preparado. Ou você ia dizer para mim de noite: nossa, mas é muito frio à noite. Eu não trouxe blusa. Não estava preparado. Precisava de protetor solar? Água? Precisa de água. Precisava ter trazido comida? Mas eu não sabia, eu não estava preparado. É exatamente isso que acontece com as pessoas. Elas sabem que vão passar por adversidades a partir de uma certa idade. Mas elas misteriosamente fingem que não sabem disso e não se preparam. E aí, na hora que você chegou lá no deserto do Saara, não tem volta. É um se vira. Você vai ter que aprender a lidar com todas as adversidades que você enfrenta quando envelhece e para as quais você não se preparou. A gente tenta buscar, durante o período que meio que começa a tomar um pouquinho de consciência de que as coisas não estão funcionando tão bem, você tenta tomar providências bastante superficiais. Então, o que a gente vê na nossa cultura atualmente é uma necessidade muito grande de aparentar menos idade. Então, você tenta fazer com que fisicamente você pareça mais jovem, numa tentativa desesperada de viver aquilo que você não viveu quando você era mais jovem. Então, tem gente de 60 anos que quer parecer que tem 30, porque ela quer viver uma experiência de 30 anos aos 60. Porque quando ela teve 30, ela não estava se dando conta de que era importante viver determinadas coisas com 30. E deixou para viver depois. Que é uma outra situação que acontece com muita frequência. A gente deixa para depois. A gente deixa para viver quando se aposentar, não é? Assim. Eu sempre falo sobre uma reflexão que devia ocupar a nossa mente durante todo o tempo. Você torce para o dia acabar rápido, para chegar logo às 6 horas para você ir embora. Você torce para a semana acabar rápido, para chegar logo sexta-feira, para você estar de folga no fim de semana. Você torce para chegar às suas férias. Aí você torce para chegar à sua aposentadoria.
Na verdade, você está torcendo para a sua morte chegar mais rápido. Porque quando o tempo passa mais rápido, o último dia está mais próximo. Quando você tem essa percepção do seu tempo, tem alguma coisa errada com a qualidade de escolha que você faz sobre o que fazer com o seu tempo. Se você precisa torcer para que ele passe rápido, é porque você está fazendo escolhas a respeito da sua rotina completamente incompatíveis com aquilo que você considera valioso para o tempo que você tem de vida. Então, o problema não é da empresa, não é do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu filho, do marido, não é da sociedade, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente da república, não é do padre, não é do pastor. O problema sobre as nossas escolhas do que fazer com o nosso tempo é um problema nosso. Então, nessa conversa de como envelhecer, né, ou como envelhecer sem medo, a gente precisa de coragem para ficar velho. Para poder ser feliz, quando a gente ficar mais velho, a gente precisa de coragem. Então, vamos combinar que quem é muito medroso tem uma chance muito grande de se enfiar em várias encrencas na época de envelhecer. Quem é mais corajoso pode tomar providências bastante sensatas a respeito de felicidade mesmo, estado de felicidade quando se envelhece. Então, eu me programei para conversar com vocês sobre os 5 grandes aspectos da nossa vida humana. E como que a gente vai trabalhar, como que a gente se compromete em relação a cada um desses 5 aspectos, de uma maneira responsável e consciente, a ponto da gente poder usufruir o tempo de vida que a gente tem. Tá? Tem uma pesquisa, é a pesquisa mais longa da história da humanidade, que está ainda em andamento, que é uma pesquisa feita em Harvard, que começou em 1900 e bolinha, acho que 1912, 1915, algo assim, bem no século passado mesmo. Os pesquisadores decidiram acompanhar a vida de jovens lá de Boston sobre todos os aspectos. Então, eles acompanhavam, a cada ano, esses jovens passavam por uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, uma avaliação cognitiva, né, em relação à memória, desempenho de pensamento, uma avaliação social e uma entrevista sobre qualidade de vida. Todos os anos. E eles fizeram 2 grupos. Um grupo de jovens que tinha acabado de entrar na faculdade, em Harvard, fazendo parte da elite da sociedade americana da época, porque a Harvard sempre foi uma faculdade elitizada, e um outro grupo de jovens da periferia de Boston. Então, realmente mais marginalizados numa condição social bem aquém a comparação desses jovens que entraram na faculdade. Esse estudo já tem mais de 70 anos. E aí, quase 80 anos esse estudo tem. E ele mostrou que aquelas pessoas que estão vivas hoje, nesse estudo, então o estudo começou, desculpa, em 1930, porque para dar 80 anos agora dá mais ou menos isso, na década de 30. E aí, esse estudo mostrou que as pessoas que chegaram a mais de 90 anos nesse estudo, elas, quando entrevistadas a respeito da sua satisfação com a vida, de olhar para trás e falar, valeu a pena, do alto dos seus 90 anos, eles decidiram olhar os dados destes indivíduos estudados aos 50 anos. Então, aqueles que estavam 90 com sucesso, foram lá no prontuário deles e olharam quando eles tinham 50 anos. E analisaram todos os dados destas dimensões de avaliação, né, física, emocional, social, familiar e espiritual, para constatar o que fez diferença. Né? Qual que é o prognóstico que a gente tem aos 90 anos? De um envelhecimento, de uma vida de sucesso. Não é nem um envelhecimento de sucesso, uma vida de sucesso. E pasmem, não foi o nível de colesterol, nem o controle do diabetes, nem hipertensão, nem marcadores tumorais, nem antecedentes de câncer na família ou até na própria história do paciente. O que fez diferença, a única coisa que fez diferença na história de sucesso de um envelhecimento foi a qualidade das relações humanas que estas pessoas tinham aos 50 anos. Então, primeiro passo para você envelhecer bem. Você tem que ser uma pessoa bem legal, bem agradável, bem determinada a receber afeto dos outros. Determinada a oferecer afeto para os outros. Outra coisa que acontece muito frequentemente no consultório é o paciente chega lá e fala assim, mas eu não queria dar trabalho. Eu falo, então, mas tá dando. Não, mas eu não queria. Puta, que pena, né? Tá dando. Aliás, vai dar mais trabalho. De cada 10 pessoas nessa sala aqui, segundo a estatística no Brasil, 9 vão dar muito trabalho. Porque só uma vai ter aquela morte súbita que a gente acha linda, romântica, morreu dormindo, atropelado, ou bala perdida, né? É morte súbita também. Né? Tipo assim, quando tem um acidente grave, quando tem assassinato, a gente não fala que lindo. A gente não tem condição de achar a morte linda. Mas a gente quer morrer sem sofrimento, né? Imagino que ninguém queira morrer com sofrimento aqui.
Mas, na estatística, apenas de cada 10 pessoas, só uma vai ter uma morte que não vai dar trabalho. Talvez dê problema, dê trabalho no luto. A gente vai deixar... Tá certíssima. Está no DataSUS de 2015, disponível lá no site do governo federal. Eu imaginei que fosse 7 e 3. Não. 10 e 1. Não. Mas em países já desenvolvidos é mais ou menos isso. Aqui a gente é subdesenvolvido, então a gente morre mais sofridamente, assim. E aí, nessa condição de cada 10, 9 vão adoecer e vão ter morte anunciada, que eu falo. Que você vai ter um diagnóstico de uma doença grave e incurável e você vai saber que você vai morrer. Embora você vá negar isso, vai dizer que é só uma bolinha, não tem nada de grave, né? Vai fazer quimioterapia para não virar câncer, né? Tem uma série de dificuldades que a gente tem na nossa cultura de lidar com a possibilidade de que vai morrer. Então a gente não vai querer falar sobre o assunto e se a gente quiser falar sobre o assunto, nossos filhos não vão deixar. Eles vão chegar assim no dia da consulta do médico e falar assim, ele não sabe. Não conta para ele. Então a gente vai adoecer. É possível que a gente não tenha acesso ao motivo pelo qual nós estamos nos sentindo fracos e a gente está se sentindo doente. E a gente vai dar trabalho, porque a gente vai perder duas coisas que nós lutamos muito para manter, que é a autonomia e a independência, que é um outro conceito também importante quando a gente envelhece. A autonomia é a sua capacidade de tomar decisões, de ser lúcido, orientado, consciente, estável, sem nenhum tipo de coação. Você tem a condição de tomar decisões. E a independência é a sua capacidade de colocar a sua decisão em prática. Então, eu quero ir no banheiro, é a minha autonomia. Eu quero ir agora no banheiro. A minha independência é eu vou no banheiro. Quando a gente adoece, a maior parte das pessoas perde primeiro a independência. Eu quero ir no banheiro, mas me mandam fazer na fralda. Não tem experiência mais cruel do que aquela que a gente... Alguém que já ficou internado ficou de fralda? Quando a gente tem que usar fralda, a gente percebe a importância da nossa independência. É muito difícil, muito desafiador. Você está doente. E aí você está no quarto. E aí chega alguém para te visitar. Que é sempre a pessoa que está disponível para te visitar. É aquela que você não gosta. Né? Os visitadores de hospital são aquelas pessoas que você gostaria que jamais aparecessem na sua frente. Mas ela está disponível para ir te visitar. E ela chega na sua frente e faz aquela cara de ficar para sempre. E você está morrendo de vontade de fazer cocô. E você quer ir no banheiro. E a enfermeira fala, faz na fralda. Esse processo de perda de independência é algo extremamente desafiador. Você fala assim, Ana Cláudia, muda de assunto. Eu preciso ir embora porque eu não suporto falar sobre isso. Tudo bem, não fale, mas vai acontecer. Vai acontecer com você ou com alguém que você ama muito. E o desafio que a gente tem é se preparar para esse momento, para poder saber dar trabalho. Vocês sabem como dar trabalho? Minha mãe me ensinou como dar trabalho. Minha mãe teve uma doença neurológica, ela faleceu de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, porém extremamente cruel, porque vai te tirando a independência e todas as suas capacidades com total lucidez. Você vai assistindo as suas perdas com total consciência, que não tem ninguém que tem como te enrolar. Você fala assim, eu não estou mais andando. Você fala assim, não, imagina, isso não está acontecendo. Como a gente faz com as pessoas que têm câncer, né? Você tem uma lesão no pulmão, e aí a pessoa fala assim, não é nada. E você acredita, porque, sei lá, pode ser que não seja nada mesmo. Agora, quando você deixa de andar, não tem como discutir. Deixei de andar, deixei de falar, deixei de engolir. E ao longo de todo o trajeto de doença da minha mãe, que ela foi adquirindo maior necessidade de cuidado, ela era uma pessoa gostosa de cuidar. Então, você ia arrumar ela na cadeira assim, você chegava perto do rosto dela, ela te dava um beijo. Você ia dar comida na boca dela, quando você dava a primeira colherada, ela pegava a sua mão assim e beijava. E agradecia. E ela agradecia num sentimento pleno de gratidão mesmo. Não de se sentir mal porque dava trabalho, mas de se sentir bem por poder receber o cuidado. Então, ao longo do nosso trajeto de envelhecer, ou até em algum momento que a gente fique doente sem precisar estar velhinho, né? Porque às vezes a gente fica doente antes de envelhecer. A gente acha que só vai acontecer quando a gente ficar velho, mas às vezes fica doente antes. Lembra disso na hora de dar trabalho. Eu falo que a gente vai ser uma mala, né? Então que a gente seja aquela mala de rodinhas, as 4 rodinhas, assim, que é gostoso de levar, assim. A gente tem prazer de carregar essa mala. A gente tem prazer de cuidar. E entender que, ao longo da nossa história, a gente vai construindo relações que facilitam ou dificultam esse prazer de cuidar. Nós vivemos numa cultura que coloca a obrigação do cuidado para os pais. E aí, muito frequentemente, você vê numa casa de repouso uma senhora, um senhor que nunca recebe visitas, ou mesmo num hospital que ele nunca recebe visitas, e a equipe de saúde reclama, fala, nossa, que absurdo, está abandonado aqui. Ninguém vem visitar, ninguém vem cuidar. Só que eu preciso também dizer para vocês que não é o fato de ter cabelos brancos mais de 60 anos que tornam a gente santo.
Nós temos uma história construída com os nossos filhos, com os nossos pares. E as consequências desse dia a dia que aconteceram aos 30, 20, 30, 40, 50, 60 anos, as consequências vão frutificar quando a gente adoecer. Do ponto de vista biológico, né, então retomando aqui a questão que eu coloquei, né, com o meu plano, né, da gente falar sobre as dimensões do envelhecimento. Como é que a gente se prepara para enfrentar o deserto do Saara? Então, primeiro ponto, dimensão biológica, dimensão física. O que você faz para que esse corpo seja habitável até o último dia da sua vida? Nós, assim, de fato, a nossa casa é o nosso corpo. Então, você está morando dentro do seu corpo. Quando a gente fala de ecologia, né, que você tem que manter ter o ambiente sustentável, limpo, adequado, com boa manutenção, se a gente tomasse essas providências para o nosso corpo também, ficava mais fácil de chegar no tempo de envelhecer de uma maneira mais confortável, menos dolorosa. Então, as 3 coisas principais que a gente vai oferecer para o nosso corpo, para que ele dê conta do que nos aguarda quando a gente ficar mais velho, são coisas básicas que vocês não precisavam nem estar aqui para ouvir, porque, de fato, todo mundo sabe. Então, primeira coisa é a alimentação. Aquilo que você come vira aquilo que você é. Então, se você come porcaria, você vai produzir neurotransmissor genérico. A gente não reclama dos genéricos que não funcionam direito, que os remédios genéricos não funcionam direito? Então, por que eles não funcionam direito? Porque a matéria-prima utilizada não é de boa qualidade. Então, a nossa matéria-prima é a comida. Hipócrates já me ensinou isso na raiz da medicina. Faça do alimento a sua medicina, da medicina o seu alimento. Então, a cura não vem dos remédios que eu prescrevo. Vem do que você come, do que você ingere, do que você bebe. A cura de qualquer adversidade só pode ser alcançada a partir de um organismo que se propõe a enfrentar o desafio da cura, porque não é fácil você reconstruir tecidos. E aí, se você só come porcaria, você está oferecendo para o seu corpo uma matéria-prima de péssima qualidade para ele se virar para compor os tecidos que você todo o tempo lesa quando tem esses maus hábitos. Então, não tem mistério nisso. Ai, mas Ana Cláudia, integral é muito chato. Então, tudo bem. Come não integral. Se vira com as consequências depois. Não existe nada que você reclame agora que você não tenha que se responsabilizar pelo resultado quando você ficar mais velho. Não tem. Então, se você não está afim de se comprometer com a qualidade da sua alimentação, vai dar pau no final. É claro que tem meia dúzia de mortais, talvez um em 100 mil, assim, que come só porcaria, que fume, que bebe, que tem uma vida péssima, tem um corpo incrível, o cara é feito de tungstênio. Não é feito de carne e osso, mas essas pessoas são raras. Então, a gente vai contar com a possibilidade que somos todos iguais. E que ninguém aqui é especial. E você, todos iguais. Aqui, quando a gente estiver no pedaço final da nossa existência, a gente vai ser todo mundo igual. Ao longo desse processo, né, do cuidado com o corpo, a gente tem que lembrar que nós somos feitos com 4 membros. Né? A gente tem braços e pernas que não foram feitos para ficarem parados. Porque se fosse para ficar parado, a gente teria casco. Aí a gente andaria que nem tartaruga. A gente tem braços e pernas porque a gente tem olhos, tem ouvidos, tem boca, que é para a gente se relacionar com o mundo. Para a gente se relacionar com o mundo, a gente precisa de movimento. Ah, mas eu não gosto de atividade física. Paciência. Quando você chegar no envelhecimento, que as articulações estiverem rígidas, que seu coração não der conta de enfrentar uma embolia pulmonar, uma pneumonia, que você não tiver um fígado que dá conta de tomar remédios mais fortes, aí o teu processo de cura de qualquer doença vai ser muito mais trabalhoso para o seu corpo. Então, a movimentação, né, o exercício, é parte absolutamente imprescindível para quem se propõe a envelhecer bem. Ah, mas Ana, se eu fizer exercício e comer direito, eu não fico doente? Fica. Você tem que fazer o que precisa ser feito pelo motivo certo. E o motivo certo é para você viver bem dentro do seu corpo. Tem muita gente também que chega para consulta, né? Agora que eu também estou mais exposta publicamente, eu tenho sido muito procurada por pessoas com doenças graves mesmo, incuráveis. Essas pessoas estão em cuidados paliativos, estão indo no consultório para conversar como que elas vão morrer bem. Coisa que era um negócio impensável, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso há 20 anos atrás, imagina se eu ia receber no consultório uma pessoa e falasse assim, olha, eu tenho um câncer avançado, a expectativa pela minha estatística é de que eu viva mais 3, 4 meses e eu quero saber como é que eu vivo esses 3, 4 meses sem dor. Como que eu preparo a minha família para a minha morte? Como que eu vou lidar com o medo que eu sinto desse momento? Então é surreal, né? Uma consulta dessa, a pessoa chega e fala isso.
E aí, nesse momento em que ela chega e fala isso, muitas vezes ela traz um certo ponto de mágoa. Porque chega no consultório, às vezes, as pessoas com câncer e falam: puxa, Ana Cláudia, eu comia tão bem, eu sempre fui uma pessoa tão preocupada com a alimentação, sempre fiz atividade física, eu sempre me cuidei, sempre fui uma pessoa comprometida com essa qualidade do que eu posso viver. Mas tive câncer. O que adiantou tudo isso? Aí eu digo: quanto tempo você tem de câncer? Às vezes a pessoa tem 2, 3 anos de câncer. Ou às vezes ela tem 3 meses de câncer. Pode ser um câncer de pâncreas, um câncer gástrico, um câncer de pulmão, que às vezes é avassalador, né? E aí eu digo: você só sobreviveu a tudo isso porque você fez tudo isso. Talvez se você não tivesse feito, teria morrido antes. Talvez se você não tivesse feito, não teria dado conta de sobreviver a tratamentos tão tóxicos como os que você tem vivido ultimamente. Então, todo esse trabalho de cuidado com a nossa alimentação e com a nossa organização de movimento diz respeito a um preparo de superação. Então você te poupa a questão. Eu acho que deve ser o filho ou a filha que está procurando os dois, não? Liga no celular de um, depois liga no do outro. Quer atender? Quer atender? Isso às vezes acontece também quando está em consulta. Você liga num, aí não atende, ou liga no outro. E aí, quando a gente tem esse comprometimento, né, com o físico, do ponto de vista da alimentação e da atividade física, a gente tem condição de superar qualquer doença que possa nos visitar ao longo da nossa vida. As doenças também aparecem para as pessoas que se cuidam. E isso não é castigo, isso não é uma coisa para despertar mágoa. A gente só precisa lembrar que o que nós estamos fazendo de correto com o nosso corpo é o que precisa ser feito. E tem um ponto final depois dessa frase. A gente não faz para viver eternamente, porque ninguém vai viver eternamente. A gente não faz para não ficar doente, porque corre o risco da gente ficar. Você tem que fazer o bem, porque o bem é o que precisa ser feito. Se você faz o bem para se dar bem, já fez errado. Se você tem segundas intenções nas suas atitudes, já não tem mérito nenhum em fazer direito. Pode ser socialmente mais aceitável, mas eticamente, que é uma conversa muito íntima, não pega bem. Do ponto de vista ainda físico, tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês, que é a respeito da nossa mente. Tá? Nós estamos num país que envelhece na velocidade mais rápida do planeta. Em 2030, a gente vai dobrar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, que atualmente é em torno de 7%, vai chegar a 14,5%. Não tem nenhum país no mundo que vai ser tão rápido. A gente, em 2050, de cada 5 pessoas que você vê na rua, uma vai ter 60 anos ou mais. Nosso país não está preparado para acolher a gente quando tem mais idade. Por que não está preparado? Porque todo mundo não se prepara. Né? Se as próprias pessoas que vão ter 60 anos não se preparam, que dirá a saúde, a educação, as vias públicas? Então vai ficar muito difícil. Então, assim, se tem um lugar que não é bom nem morrer, nem envelhecer, aqui no Brasil. Então é melhor cair fora. Né? Porque aqui, realmente, morrer aqui é um dos piores países do mundo em termos de qualidade de assistência no final da vida. E provavelmente vai se tornar um dos piores países do mundo para você viver como se estivesse no deserto do Saara. Né? E aí, em relação à nossa mente, tem uma situação que é muito frequente quando a gente fica mais velho, que é a demência. Tá? O quadro de demência, que é conhecido como doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer é a causa mais frequente de demência. Mas existem outras causas também, que trazem para nós um risco maior à medida que a gente fica mais velho. Quem aqui quer chegar nos 85? 85, 90? Passar. Você quer parar nos 80? Para a gente que quer alcançar esse espaço, a gente precisa ter consciência que a incidência de doença de Alzheimer na cidade, acima dos 85 anos, é tipo par ou ímpar. Se nós dois temos 85, um de nós dois tem Alzheimer. Entendeu? É sério isso. É muito grave. Porque, de novo, a gente não está preparado. Porque a doença de Alzheimer ela é mais desafiadora porque você perde, antes de perder a independência, você perde a autonomia. Você perde a sua condição de tomar decisão. E a autonomia é um negócio, a coisa mais valiosa do ser humano é a autonomia. A gente, desde pequenininho, a gente luta para ter a nossa vontade respeitada. Só que vai chegar um momento que você não sabe nem o que você quer. Ou se você sabe hoje, você não lembra o que você queria ontem. Esse desafio a gente vai ter que enfrentar, porque não tem cura para o Alzheimer. Não tendo cura para o Alzheimer, significa que vai acontecer. E se acontecer, a gente tem que ter um cérebro preparado para driblar a doença. Isso tem como fazer. Tá? Então, para você se preparar, então assim, eu falo assim, tem como se preparar para não ter Alzheimer? Só morrendo antes dos 85 ou não ter história familiar. Porque também quando tem história familiar, se a história familiar é mais precoce, você tem chance de ter mais jovem. Então, para se preparar, o que você tem que fazer? Você tem que fortalecer o seu cérebro.
Porque as pessoas que têm práticas de fortalecimento mental, se elas têm Alzheimer, ninguém percebe. Você vai ter condição de driblar de tal forma a dificuldade que não vai ser nem consciente. Porque os seus neurônios vão resolver o seu problema sem que você peça para eles. E aí, se você tiver Alzheimer, o impacto da doença na sua vida é bem pequenininho. Talvez você precise ter uma agenda. Talvez você precise reduzir um pouco a sua carga de responsabilidades, inclusive de dirigir, para só não colocar em risco a vida das outras pessoas. Talvez tenha que ceder um pouquinho na coisa de sair acompanhado, porque pode ser que você se perca. Você sempre vai no mesmo mercado, mas com Alzheimer você vai no mercado e parece que você chegou no Japão. Você não reconhece as coisas. E isso é assustador. Mas quando acontecer isso, é possível que a doença já estivesse no seu cérebro há muito tempo, só que seu cérebro dava conta de lidar com este problema. Caminho para isso. Aprender. Ai, mas Ana Cláudia, nessa idade eu vou aprender. Vai aprender. Condição de aprender todos nós temos em qualquer idade. A diferença é que quando a gente fica mais velho, a gente tem que botar em prática o que dizem pra gente que acontece quando a gente fica mais velho. O que falam? Quem é mais velho aqui, qual que é a maior bronca que recebe? Você é muito teimoso, não é? Vocês não escutam isso? Você vai ser muito teimosa. Você é muito teimoso. Então, isso é mérito do envelhecimento. Seja teimoso. Não desista de aprender. Vão dizer que você não é capaz. Você manda passear. Você é capaz. Então, o aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento no cérebro e traz para nós a possibilidade de conexões maiores entre os nossos neurônios. Aprender é fundamental. Ah, mas eu faço crochê e tricô. Só vale se você aprender ponto novo. Ah, mas eu sei tocar piano. Só vale se você mudar de estilo. Tudo que você já souber, você tem que fazer algo novo em cima disso. O melhor recurso para desenvolver conexões no cérebro é a música. Então, você vai procurar duas coisas incríveis. Assim, você vai para o coral, você começa a cantar, você protege a sua história de ganhar uma sonda de gastrostomia. Que quando a gente fica mais velho, a gente começa a engasgar. E aí vai aparecer uma fono maluca na sua vida que vai dizer que você tem que passar uma sonda. E seus filhos vão te obrigar a passar sonda. E é horrível isso. É necessário, não tem jeito. Mas se puder evitar, e o jeito de evitar, cantando. Você fortalece as cordas vocais. Toda essa musculatura aqui, quando a gente fica velho, fica flácida, fica forte quando você canta. Se você aprende música de instrumento, você tem uma outra linguagem para o cérebro, que associa à escuta. A música entra no nosso cérebro por um lugar que o Alzheimer não atinge. Então, pode ser o seu recurso de salvação, caso você tenha essa doença, de conexão com o mundo. Você fica online de novo, através da música. Então, aprendizado é fundamental. E a outra coisa que é muito importante é meditar. Ai, mas eu não consigo, é muito chato. Então, paciência, fica lelé depois. Né? Mas outra coisa também que não cabe quando a gente fica mais velha. Mas eu nunca fiz, então, é tempo demais. A vida é uma só, você tem que experimentar jeitos diferentes. Ai, mas eu sempre fiz assim. Então é monótono, muda. Sempre e nunca não cabe para quem está ficando mais velho. Tem que fazer diferente. Então você vai aprender música, você vai cantar, você vai meditar. E aí, com isso, você vai ficar uma pessoa muito mais esperta, muito mais capaz de tomar suas decisões e o melhor, mais serena emocionalmente. Que é outra dimensão que a gente vai ter que enfrentar, que é muito delicada. A nossa dimensão emocional, ao longo da nossa carreira como seres humanos, vai tomando proporções muito desgastantes. A gente vai ficando com maior risco de ficar magoado, com maior risco de ser atingido pelas palavras alheias. Embora a gente tenha uma compreensão da vida que pode ser diferenciada, dependendo de como você lidou com as suas emoções ao longo da sua vida, elas vão querer conversar com você cara a cara quando você fica mais velho. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem que enfrentar é o luto. E o luto não estou falando só pelos amigos que a gente perde quando a gente fica mais velho, que a gente começa a ir no velório, né? A gente está falando de luto de coisas intangíveis também. Você perde capacidades, você perde espaço. Ao longo da nossa vida a gente perde tempo, né? E aí quando a gente chega na maturidade a gente acha que o tempo não passa, né? Tem um paciente meu que fala assim, quando a gente é jovem, os dias são longos e os anos são curtos. E aí quando a gente é mais velho, os dias são curtos e os anos são longos. Porque cabe muita coisa nesse tempo. Na dimensão emocional, a gente vai conseguir lidar com isso se a gente tiver serenidade. E a serenidade a gente adquire pela meditação. Então, mas e terapia, Ana? Terapia é bem rico também para fazer. Mas o difícil é você encontrar um profissional que respeite a pessoa mais idosa. Porque, em geral, o jovem olha para o idoso como alguém incapaz. E muitas vezes o profissional de saúde também faz isso. Então, a meditação é um recurso de estabilidade emocional muito poderoso. Então, vai te ajudar cognitivamente, porque as pessoas que meditam pelo menos meia hora por dia, 5 a 6 dias por semana, têm uma espessura de córtex maior que os outros. Então, você tem neurônios mais bombados. Tá?
É super fácil. Depois a gente pode até dar umas ideias aqui, para começar grupo de meditação aqui, porque essa é uma coisa de menor complexidade. A gente não precisa de acelerador nuclear para meditar, não tem necessidade de altas tecnologias. A gente vive num país onde 40% das pessoas no final da vida consideram fundamental o último ato derradeiro. O ato derradeiro, né? O último ato derradeiro é pleonasmo. O ato derradeiro, estar em paz com Deus. 40%. Essas pessoas, que somos nós, ao longo da nossa vida, a gente vai precisando de validações de Deus na nossa vida. Então, a gente escolhe muitas vezes o caminho religioso para ter segurança de que tudo vai dar certo. Só que se tudo der certo, você morre no final. Tá? Tudo dando certo, tudo dando errado, o desfecho é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Tem gente que fala assim, mas eu tenho fé, não vou morrer. As pessoas com fé morrem também. Né? A própria expressão das lideranças religiosas mostra que a morte é algo que faz parte da história humana. Todos os líderes religiosos morreram. Jesus morreu, Buda morreu, Maomé morreu, pastores morrem, as famílias dos pastores morrem também, famílias de monges budistas morrem, monges budistas também morrem. A questão é, qual é o sentido da sua vida? E ao longo da nossa história, nós buscamos essa resposta. Você não tem que perguntar por que você está aqui. É uma pergunta que só leva a perda de tempo, porque você só olha o passado. Quando você fala por quê, você olha para lá. Você tem que perguntar para quê. O para quê te projeta para o futuro. Então, para que eu vivo? Para que eu existo? Se você não sabe para quê, é importante acelerar o processo de resposta. E talvez esse momento da sua vida não te traga a resposta. Talvez a gente só tenha a resposta mesmo na última semana de vida. Porque é nas últimas semanas, nos últimos tempos de vida, que a gente tem a possibilidade de a gente se conectar com realmente o nosso eixo espiritual. Quando eu estou cuidando de um paciente em final de vida, eu não olho e vejo uma pessoa caquética, com icterícia, com ascite. Eu vejo uma pessoa que é tão grande espiritualmente que ela não cabe mais nesse corpo aqui. Quem entende de computador sabe que quando você pega um software muito potente e põe num PC velho, queima. É isso que acontece com a gente. A gente passa para um nível de dimensão de compreensão do pra quê do mundo todo que não cabe mais nesse espaço, nessa nave aqui que a gente tem. Então, o envelhecimento traz para nós essa realidade incrível, que o último dia da sua vida é o dia que você vai receber seu diploma de ser humano. Então, todo o seu processo ao longo de toda a sua história são aulas, são lições que você vai tendo para poder receber o diploma no último dia. Então, eu escrevi há pouco tempo um livro que chama Morte é um dia que vale a pena viver. E a raiz de toda essa história é esse final. Porque no dia que a gente morre, é o dia da nossa missão cumprida. Tomara que a gente tenha à nossa volta pessoas que chorem pela bênção de estarem presentes na nossa vida. De terem participado da nossa história, de ponto de chegar lá, a hora que a Ana Cláudia estiver morrendo, e falar assim, puta, ela recebeu um diploma de quem cumpriu a missão dela. E a gente chore só de saudade das pessoas que a gente ama. E que as pessoas que quando a gente estiver lá, esticadinho, quando estivermos todos iguais, paradinhos lá, que as pessoas à nossa volta contemplem aquilo como uma grande honra, de estar ao lado de uma pessoa que cumpriu a sua missão. E aí, por isso, completou-se como ser humano no auge da sua permanência espiritual por esse planeta. A espiritualidade é algo que nos dá eixo. Não é um caminho de religião exclusivamente. Você pode ser ateu e ter um grau de espiritualidade absurdo. É a forma como a gente se relaciona. É o caminho de sentido de espiritualidade. Nós somos a única espécie no planeta que tem consciência que somos humanos. O cachorro, ele nasce cachorro, ele não fica pensando, puxa, por que eu nasci cachorro? O que será que o cachorro faz? Mas a gente, como ser humano, a gente precisa de aula de humanização, porque a gente não sabe ser humano. Então, o processo de envelhecer é um processo, antes de tudo, muito potente para ensinar a gente a ser humano. Não percam essas aulas, tá bom? Muito obrigada pela atenção.